E Jesus, olhando para a alma dela, falou: filha, se você me der dessa água, ou seja, se você me der a sua alma. Não era a água que ele estava pedindo, ele estava pedindo a alma, estava pedindo a alma dela. Se você me der essa alma, eu vou encher de água. Essa água aqui que você veio buscar aqui, você vai beber essa água, depois você vai voltar a ter sede. Essa água não vai resolver o seu problema, nunca. Você já viu que a gente vive atrás dessa água que nunca resolve o nosso problema? Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Provérbio 15:31. O que diz aí? Os ouvidos de quem atende à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza o quê? A própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Você vê, quando ele chegou na igreja, ele ouviu uma palavra, ele ouviu a repreensão de Deus. Ele viu o quanto ele estava errado, o quanto ele estava falhando, o quanto ele estava vivendo no pecado, o quanto ele estava vivendo no erro. Por conta daquela palavra, ele começou a mudar. Ele ouviu a palavra, colocou a palavra em prática e ele começou a mudar. Mudou de vida. Olha só, ele mudou de vida, ouvindo a palavra de Deus. Só que, com o passar do tempo, isso não é fora, dentro da igreja, ouça bem, foi dentro da própria igreja, começou a ouvir palavras contrárias. Começou a ouvir palavras contrárias. Palavras que não vinham de Deus, palavras que não vinham do altar, palavras que eram contra o altar, palavras inspiradas por pessoas cheias de maus olhos. O que aconteceu? Acabou contaminando a sua alma. E por conta disso, se afastou. Sabe, aquele que não atende à repreensão, aquele que não ouve a palavra de Deus, o que ele está fazendo? Na verdade, está desprezando a sua alma. Quem despreza a repreensão, despreza a sua própria alma. Quem despreza o altar, está desprezando a sua própria alma, porque o altar que conserva a alma. Ora, se eu sair do altar, o que eu estou fazendo com a minha alma? Eu estou jogando fora a minha alma. Ele não olhou para Deus, olhou para os homens. Ele não colocou a sua fé na dependência de Deus, colocou a sua fé na dependência dos homens. Ele começou a viver olhando para os homens, ouvindo homens, ao invés de se apegar à palavra de Deus. Olha, desde quando eu me conheço como pessoa, eu não conheço uma pessoa sequer que não tenha erro. Você conhece alguém? Quem conhece alguém que não peca, que não erra? Quem conhece alguém? Então, todo mundo erra, todo mundo falha. Se você olhar para todo mundo, se você olhar para as pessoas, o que será de você? Hein? O que será de você? Pois é, qual é o problema dos maus olhos? Os maus olhos deixam de olhar para a qualidade e sufoca erros, sufoca defeitos. Eu não sei qual é a visão que você tem de mim, mas eu sei que tem pessoas que me veem com bons olhos, acham que eu não erro. Se você ficar comigo um dia inteiro, você vai ver o que, gente? Você vai ver os meus erros, você vai ver as minhas falhas. Você pensa que todo dia eu me ajoelho e fico me lembrando do que eu fiz durante o dia. E tem hora que eu fico com vergonha de mim mesmo. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu fui falar aquilo? Como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu pensei nisso? Que sou humano. O erro dele foi esse, é ele olhar para os humanos e não olhar para Deus. É por isso que eu estou sempre falando com você, tenha comunhão com Deus, busque a comunhão com Deus, olhe para Deus, faça de Deus o seu espelho, o seu modelo. Ei, Jesus veio aqui, se fez homem, para que a gente andasse como Ele. Sempre que eu estou diante de uma situação, antes de tomar uma decisão, eu faço sempre uma pergunta:
que inclusive vem até nas algumas camisetas, algumas camisas, vem escrito: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Peraí, eu estou nessa situação, o que Jesus faria diante dessa situação, diante desse problema que eu estou vivendo? O que Jesus faria para eu não errar, para eu não falhar? Mas tem muitas vezes que eu também deixo a desejar. Ele se deixou levar pelos homens, acabou se afastando do altar, acabou se afastando da igreja e voltou a fazer tudo errado. Pessoal, é isso que me intriga. A pessoa saiu porque viu tudo, não, está errado, está errado, está errado. E você sai para fazer tudo errado? Vê se tem lógica. Hein? Veja se tem lógica. E outra coisa, presta atenção em relação aos maus olhos. Qual era o defeito de Deus? Deus tinha algum defeito? Deus tem algum defeito? Não, Deus é perfeito. Mas peraí, como é que o diabo conseguiu convencer a terça parte dos anjos no céu? Se Deus não tem nenhum defeito, qual é o argumento que o diabo usou para convencer a terça parte dos anjos no céu? Sinceramente, até agora eu não sei, mas ele convenceu. Ele falou alguma coisa aí, ele convenceu. Não convenceu um, nem dois, nem três, não. É a terça parte dos anjos no céu. É uma multidão que você não possa imaginar. É uma multidão, pessoal, é uma multidão. Cada habitante aqui na terra pode ter 100 demônios, ainda vai ter demônios de sobra. Só para você ter uma ideia. É a terça parte dos anjos no céu. Ele conseguiu convencer, falando mal de Deus. Amém, pessoal? Ele conseguiu convencer, falando mal de Deus. Ele colocou essa terça parte dos anjos contra Deus. Mas por quê? Qual é o erro que Deus cometeu? Qual é a falha que Deus cometeu? Qual? Se ele é perfeito. Está vendo o problema dos maus olhos? Você está vendo o problema dos maus olhos? Tem pessoa que reclama por causa da disciplina. Tem pessoa assim, quando fala, agora vai ser assim para ser. Não. Ele reclama. Não gosta de disciplina. Reclama por tudo. Isso é problema é sinal de que a sua alma está doente. Quando você começa a ver erro em tudo, defeito em tudo, é porque você está doente na alma. Ele estava bem, de repente entrou esse veneno dentro dele, através de pessoas, não de pessoas de fora, é através de pessoas de dentro da igreja. Acabou se envenenando, ele acabou saindo e pagou um alto preço. Mas veja, quando ele voltou, agora esse ponto importante. Como é que a vida dele mudou? Ele não foi hipócrita não, ele foi sincero. O que eu sempre falei para vocês, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus, espreme a sua alma, espreme o seu coração, tire todo o veneno de dentro de você, fale a verdade, como você se sente. É assim que se cura a alma. Como é que se cura a alma? É você pegando ela e colocá-la na mão de Deus. É você sendo sincero. Olha que história interessante aqui, João 4, a partir do versículo 5, diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte, e era quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O que Jesus estava fazendo ali sozinho? Vamos refletir, peraí. Os discípulos, todo mundo foi. Ele deixou os discípulos indo embora. Jesus ficou ali sentado, sozinho, junto ao poço. E aí veio a mulher. Quem é essa mulher que apareceu aonde Jesus estava sozinho? Diz a Bíblia que era uma mulher cananeia. Os cananeus eram preconceituosos. Só o preconceito já é uma doença na alma. O preconceito cega, o preconceito impede. O preconceito faz com que você não entenda a verdade, não entenda a realidade. E hoje o diabo trabalha muito com o preconceito, que tem de gente sofrendo. Preconceito, doença da alma. E a gente estava ali para ajudar. Você vê ele frustrado, você olha para os olhos dele frustrado, cansado, com a vida toda arruinada. E a gente ali dando chance, a gente estava ali para ajudar. Ele não aceitou ser ajudado, virou as costas. E olha essa história aqui, presta atenção,
olha para essa história aqui. E disse Jesus à mulher: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele o quê? Uma fonte que salte para a vida eterna. Olha o que Jesus estava propondo para ela. O que Jesus estava pedindo? Me dá água. Ela falou: não dou não. Você é judeu? Como é que você judeu está falando comigo? Jesus falou: olha, se você souber quem que está te pedindo para dar água, você daria água. Na verdade, era a água com a sede que Jesus tinha. Você acha que era a sede da água? Você acha que Jesus não tinha água aí para beber? Tinha água para beber. Ele não queria água. Tanto é que, se você prestar atenção na passagem, você não vai ver a mulher tirando a água, dando água para Jesus. Ou está escrito aí que a mulher deu água para Jesus. A mulher não deu água, não. Pelo contrário, a mulher saiu daí maravilhada, esqueceu até da água. Ela saiu daí maravilhada, esqueceu da água. Foi chamar todo mundo veio para ver Jesus. Então não era a água. A sede que Jesus tinha era da alma dela. A sede que Jesus tinha era para curar ela. Era uma mulher amargurada, era uma mulher triste, era uma mulher cansada, era uma mulher que chorava, era uma mulher que não era feliz. Mas coitada, era cega, ela estava sofrendo, não sabia como resolver o seu problema. Se decepcionou com o primeiro marido, se decepcionou com o segundo marido, se decepcionou com o terceiro, o quarto abandonou, rejeitou o quinto, rejeitou ela. Ela tinha problema de complexo, tinha problema de rejeição, tinha trauma, tinha ferida, estava magoada. Sabe aquela pessoa que por fora parece tudo bem, mas por dentro, você vê que por fora era uma samaritana normal, por fora estava ali, retrucando, não pode, era igual a todo mundo. Ela só tinha aparência, era igual a todo mundo. Não, o que é isso? Não, quem é você para me pedir água? Reclamando, não, você não tem direito de me pedir água, você não pode me pedir água, você não pode, porque os judeus não podem falar com o samaritano, eu sou uma mulher samaritana, você esqueceu, seu judeu. E Jesus, olhando para a alma dela, falou: filha, se você me der dessa água, ou seja, se você me der a sua alma. Não era a água que ele estava pedindo, ele estava pedindo a alma, estava pedindo a alma dela. Se você me der essa alma, eu vou encher de água. Essa água aqui que você veio buscar aqui, você vai beber essa água, depois você vai voltar a ter sede. Essa água não vai resolver o seu problema, nunca. Você já viu que a gente vive atrás dessa água que nunca resolve o nosso problema? Coitado da gente, a gente acha que aquele problema é o problema, mas não é o problema. Ana achava que o problema dela era filho. Ana chorava achando que o problema era filho. Se eu tivesse filho, assim como muita gente acha que o problema é porque não casou. Não, filho, o problema é com a sua alma. Se você se curar, você vai ver, nem essa doença é problema. Deixa eu te falar, encontrar Jesus é o maior tesouro. A melhor coisa que aconteceu na vida daquela mulher é ter encontrado Jesus no poço, ter encontrado Jesus ali. E por incrível que pareça, o que ela nunca pensou é que Jesus já conhecia ela. Jesus sabia tudo sobre ela. Você sabia que Jesus conhece você? Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe do seu orgulho, sabe da sua vaidade, sabe dos seus vícios, sabe do seu trauma. Ele sabe da sua fraqueza, sabe dos seus medos, das coisas que você tem medo. Ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Ele sabe das noites que você não consegue dormir, que você vira de um lado, vira para o outro lado, pensamento. Você fica frustrado, quer dormir, você não consegue dormir. Ele sabe todas essas coisas. Ele sabe aquela palpitação no coração que nunca acaba. Ele sabe aquele aperto. Ele conhece, ele sabe da sua angústia. Bispo, se ele sabe, por que ele não faz nada por mim? Por que ele não faz? Filho, você nunca deixou. Mas bispo, eu estou vindo aqui na igreja, você está vindo religiosamente.
Você está vindo religiosamente. O que é vir religiosamente? É você participar apenas socialmente. Me diga, quando é que você se entregou de verdade? Quando é que você assumiu Ele de verdade? Quando é que você pegou na sua alma, rasgou ela e deixou ela na mão dele? Quando você fez isso? Se a gente continuar lendo, diz a Bíblia que a mulher falou assim: Senhor, me dá dessa água então. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: chama o seu marido. Ela: marido? Chama o seu marido. Aí na hora a ficha dela caiu. Sabe, Jesus foi lá nas gavetas da alma dela, abriu todas as gavetas da alma dela. Abriu todas as gavetas da alma dela. Agora dependia dela para pegar aquelas gavetas aí, hein? As gavetas já estavam abertas. Agora era só ela fazer o que, gente? Sacudir, tirar tudo, derramar tudo. Foi nessa hora que Jesus abriu todas as gavetas. Quando Jesus disse: chama o seu marido. Foi lá na ferida dela, lá na ferida que estava lá na alma. Foi lá e deu um aperto. Ela disse: eu não tenho marido. Era mentira ou era verdade? Vamos lá. Ela tinha ou não tinha marido? Não, ela tinha. Tinha ou não tinha? Ela tinha marido. Todo mundo sabia que tinha marido. Ela tinha marido. Jesus não falou? Você teve 5 maridos. E até esse que está agora, o 6º. Só que ele não é. Mas ela, assim, por fora, ela tinha marido. Mas por dentro, ela não se sentia que tinha marido. Humanamente falando, todo mundo podia falar: essa aqui é a mulher do fulano, é a esposa do cicrano. Só que esse cicrano já tinha sua mulher. Ela era a 3ª, a 4ª, sei lá, não sei. Naquela época os homens podiam se casar com tantas mulheres. Então, estava assim falando: essa aqui é a mulher do fulano. Mas aquele fulano nunca preencheu ela. Aquele fulano nunca foi um marido. Na verdade, aquele fulano era como os outros 5 que passaram pela vida dele e nunca satisfazeram a alma dela. Você entende o que acontece com o ser humano? Nós vivemos nessa vida fingindo. Já deu conta? Todo mundo que pergunta: está tudo bem? Qual é a resposta? Está tudo bem. Já está aqui, ó, na ponta da língua. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia! Mas não está. Ela fala: está tudo bem por fora, mas dentro está chorando. Fala: está tudo bem por fora, mas dentro está agonizando. É assim, essa é a nossa vida, fingindo para todo mundo, mostrando uma coisa que na verdade não é, mostrando uma realidade que não existe. Esse é o drama do ser humano. Coitada, a alma está sangrando, mas ela vive se escondendo por detrás de uma maquiagem, sorrisos falsos. Está tudo bem, está tudo bem. Vamos recuar um pouco. Imagine Naamã, quantas pessoas perguntavam para ele: está tudo bem? O que ele falava? O que ele falava? Está tudo bem. Ele era general, ele era chefe do exército da Síria, ele ia para as batalhas, enfrentava as batalhas por fora. Coitado, só não conseguia vencer a batalha contra o câncer que estava roendo ele por dentro daquela farda. Por fora parecia aquela farda, aquela couraça, aquela coisa, aquelas proteções. Só que aquela proteção não lhe protegia da verdade, de quem ele era realmente. Por fora era um general, por dentro ele era um doente. Coitado, dava pena. Quando ele chegava em casa, tirava aquela armadura toda, ficava chorando. Não podia abraçar a esposa. Tanto é que quando a serva olhava para aquilo, a serva olhando para a tristeza dele, coitado, a serva falou assim: senhora, se ele for lá para Israel, ele pode ser curado. O que moveu a serva a falar aquilo? É quando viu a tristeza dele, é quando ele viu, sabe, a dor dele, é quando ele viu a realidade dele. Naamã sem aquela proteção, Naamã sem a farda, Naamã sem a patente. Quem é você? Já pensou se as pessoas pudessem olhar para a tua alma ferida, talvez fedendo mágoa, fedendo ódio, alma toda contaminada, cheio de ranços do passado, carregando traumas do passado, enganos e desenganos, abusos que sofreu, está transportando tudo, ela está pesada, está cheio de fardo em cima, a sua alma está cheia de fardo em cima, o diabo sentou em cima dela. Até quando? Até quando?
Gente, ele não aguenta mais ver você sofrendo, ele não aguenta mais ver você carregando esse fardo, ele não aguenta mais ver você chorando, sofrendo, padecendo, ver você sem dormir, ver você vivendo de aparência. Chega! Bispo, o que eu faço? Assim como aquela mulher foi sincera, falou para Jesus: Senhor, eu não tenho marido não. Eu não tenho marido não. Jesus falou: você falou a verdade que você não tem marido, porque você teve 5. Até esse que você tem, você vê que ela tinha. Até esse que você tem, não é seu. É uma mentira, é uma farsa. E não dá mais para viver dessa farsa. Não dá mais para viver dessa mentira. Naquele dia, ela pegou a alma dela, ela deu a água que Jesus estava pedindo. Era a alma, ela pegou a alma dela e deu para ele. 2 vezes Jesus pediu água. 2 vezes na Bíblia que Jesus fala: tenho sede. A primeira foi com essa mulher, a segunda foi na cruz. E essa sede nunca foi de água. Essa sede sempre foi de quê, gente? Alma. Ele morreu por essa alma que hoje está gemendo, gente. Ele morreu por essa alma que hoje está sangrando. Ele morreu por essa alma que hoje está sendo sufocada pela culpa, pelo pecado. Ele morreu por essa alma que hoje está sendo sufocado pelo orgulho, pelas coisas dessa... Está sendo sufocado. Até quando? Até quando? Por isso ele decretou essa semana. É a sua semana, é a semana da sua cura. Hoje é o seu dia. Amém, pessoal. 2 Crônicas 7, versículo 14. Olha o remédio. Vamos todos ler o remédio? Está aqui. O próprio Deus disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Veja bem, qual é o povo que se chama pelo nome dele? O chamado cristão. Cristão vem de Cristo. Cristão vem de Cristo. Se o cristão, aquele que se diz cristão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua alma. Terra quer dizer o quê? Alma. E sararei a sua alma. Está aí o remédio. Ei, está aí. Se humilhar, se humilha. Lembra o homem do testemunho? O que ele disse? Senhor, eu não sou digno, eu não posso te adorar, eu não tenho como te adorar, eu engano todo mundo, eu sou um mentiroso, eu tiro vantagem das pessoas, como é que eu posso te adorar? Eu estou ouvindo pessoas dizendo que te amam, eu não te amo, eu nunca te amei, mas eu quero, eu tenho medo, eu não quero perder a minha alma, eu sinto que eu estou me perdendo, Senhor me ajuda. Ele confessou os seus pecados. Ele pegou a sua alma e derramou ela no altar de Deus, derramou ela aos pés. Ele foi sincero, assim como aquela mulher foi sincera, a samaritana. Senhor, eu sou falsa, eu não tenho marido. Esse negócio de marido, isso é uma falsidade. Nunca tive marido. Ele viu a sinceridade. Hoje é o seu dia. Não deixe passar essa oportunidade. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.